Com pouca altura, problemas de visão e uma rara condição genética, Maria Eduarda mostra o verdadeiro significado da palavra superação. Ela se formou em Direito, foi aprovada no exame da OAB antes mesmo de terminar o curso. Dá palestras, já fez uma pós-graduação e quer ir além. O nome da minha deficiência se chama displasia óssea espongiometafisária com distrofias de cones e bastões. É um tipo de nanismo extremamente raro, que foi descoberto há poucos anos atrás. É associada à deficiência visual grave. Então eu tenho uma retinose pigmentar e uma lesão de mácula na visão, que é consequência dessa doença, dessa mutação, desse gene, junto com o nanismo, extremamente raro. Então eu enxergo praticamente nada. Desde sempre, meus pais sempre acreditaram que lugar de criança, não importa que deficiência tenha, é na escola. Então, meus pais me matricularam a partir dos 3 anos, em escola regular, numa escola particular. E eu tinha uma evolução, um raciocínio muito rápido, mas a minha deficiência visual não deixava eu acompanhar meus alunos em alguns termos, em termos de aprendizado, porque naquela época eu conseguia enxergar um pouco a mais do que eu vejo hoje. Então eu conseguia escrever em letras grandes, mas eu nunca conseguia aprender a escrever de fato, né? E aí as professoras com 8 anos de idade viu que não tinha como eu continuar e foram pedir ajuda para a escola pública, para os professores itinerantes da escola pública. Com 8 meses ela falava, e o português correto. Então minha mãe falava assim, ela é subinteligente. E ela é super, você entendeu? E ela discute com qualquer pessoa, pode ser quem for. Pode ser magistrado, pessoas com... Não, o mais importante é que ela dá atenção para qualquer um. Ela chega, fala bom dia, boa tarde, pode ser o porteiro, pode ser o faxineiro. Isso nós ensinamos para ele, é a mãe. Então, porque é deficiente, não. Tem que cumprimentar todo mundo. Chega em qualquer parte, qualquer bom dia, boa tarde. Você entendeu? Respeita as pessoas. No horário posterior à aula, eu ia para a sala de recurso, onde elas conseguiam me ensinar muito mais do que ler e escrever, né? Me ensinar a superar a minha deficiência, a conviver com a minha deficiência, me enxergar como ser humano, me enxergar como sujeito digno de direito e capaz. O tratamento é igual. A única diferença que ela tem é que ela não enxerga, que você tem que ter um certo cuidado e na cadeirinha de roda só. Mas o resto é tudo igual. O braille e o soroban eu fiz depois de maior. Eu considero que eu devia ter feito desde o início, mas como na época meus pais tentaram ir em escolas no CDV aqui, e eu tive uma resistência muito grande, porque eles queriam que eu largasse a minha escola e fosse para o CDV. Por isso que eu não aprendi o braille de cara, porque eu fiz um bloqueio com a escola, porque na época me falaram que eu tinha que largar minha escola regular, e é uma coisa que eu não queria de jeito nenhum. Eu fui aprendendo junto com meus pais, com as minhas professoras, que tiveram um trabalho fundamental nessa época, que a minha deficiência visual, ela não é um castigo, a minha deficiência física também não, ela não é uma limitação, ela não é uma punição, é uma forma apenas diferente de eu conhecer e de viver a vida, e que não me limitava a ter sonho nenhum. Eu mudei depois para um colégio particular, porque eu comecei a fazer palestra com uns 10 anos, e eu comecei a fazer palestra em Brasília inteira, num projeto Quebrando Barreiras, que era um projeto das minhas professoras e meu, sobre a inclusão da pessoa com deficiente na sociedade, né? E eu comecei a dar palestras e eu comecei a conhecer mais o mundo. E eu queria ir para um colégio particular que eu ganhei bolsa, porque eu queria me aprofundar mais, eu queria estudar mais, eu queria
alçar voo, realmente. Porque naquele momento eu já estava pronta, preparada para isso. E depois disso eu fiz curso de Direito. E depois do curso de Direito eu fui para pós-graduação em Ordem Jurídica e Ministério Público na Escola do MP. E depois eu ganhei uma bolsa no Instituto Carla Patrícia para preparação, para mentoria, para o concurso da magistratura. Durante a minha faculdade, tive muitos amigos do ensino médio, amigos que me ajudaram até hoje, que também fizeram direito ou não. Tive amigos que eu conheci lá que me ajudaram e minha mãe me acompanhou a faculdade inteira, porque como o campus é muito grande, né? Eu precisava de ajuda, nem sempre eu tinha aula com os mesmos colegas, então a minha mãe me acompanhou na faculdade. E meu pai também um pouco na pós-graduação, onde a deficiência da minha irmã agravou muito, a doença dela virou crônica renal. Hoje ela vai para a fila de transplantes. E aí meu pai aposentou e pôde cuidar melhor, ajudar para que eu não desistisse, né? Então ele me acompanhou também na pós-graduação, ele e minha mãe. Eu sempre tive um esteio, um apoio muito forte da minha família. Ela é advogada, tudo, os méritos são dela. Você entendeu? Não ficou dentro de casa. Hoje eu leio praticamente mais de 120 livros por ano, sozinha. Artigo 1º, título E, dos princípios fundamentais. Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Eu leio com a minha mãe hoje, mas é mais quando dá tempo e por prazer, por gostar de ler com ela. E aqueles livros de direito que não tem ainda em versão para e-book. Então, nesses assim, aí a minha mãe lê, meu pai lê, minha amiga Letícia liga da casa dela, a amiga Fernanda também me liga e me lê comigo umas 2 horas por semana. As professoras aposentadas fazem exercício comigo. Toda semana também a gente combina um horarinho, eu ligo e a gente vai com força e fé, eles lendo de lá, bebendo água, a gente fazendo questão e indo junto. E não tem como nenhuma criança aprender a conviver numa sociedade se ela não está pronta para a sociedade. Porque a gente vive numa sociedade que não é inclusa. A inclusão precisa ser feita diariamente. E não tem como a gente ir para trás. A gente luta no direito para que a inclusão, as escolas e o meio entenda que não é o deficiente que tem que se adaptar, e sim as escolas, a sociedade que tem que se adaptar às pessoas com deficiência. Eu quero ser juíza porque eu acredito num mundo melhor. E eu acredito num mundo mais incluso. Mas é um desafio que eu acredito e que eu vou conseguir, não só para mim, mas para muitos que virão depois de mim. Porque a deficiência, ela não vai ser um empecilho para mim alcançar a magistratura, ela é um desafio. Mas ela, de maneira nenhuma, muda a minha capacidade de fazer um mundo melhor a partir do meu trabalho.